Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Grande privilégio retornar a esta querida igreja amável, acolhedora, e eu posso ver isso no testemunho dos pastores que vocês têm, e para mim é sempre uma alegria poder vir aqui e partilhar com vocês a palavra de Deus. Esta semana eu tive um problema de voz, eu fiquei afônico, tive que cancelar o compromisso de segunda, de terça, da semana passada. Estou com a voz ainda bastante fragilizada, mas eu vou procurar falar com mais cuidado, mais devagar, espero em Deus, para que eu possa cumprir esse propósito de partilhar com vocês a palavra de Deus nessa noite. E o texto que eu quero ler está no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 21, e eu convido você para abrir comigo, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 19, João capítulo 21, versos de 1 a 19, esta igreja celebra 80 anos, nós comemoramos 500 anos da Reforma. Este é um ano de muita festa e celebração e gratidão a Deus, e esse texto tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Então abra sua Bíblia aí, por favor, e acompanhe a leitura. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas.
em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu gostaria de pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto já na fase conclusiva da minha mensagem. O meu propósito nesta noite é trazer à memória esclarecida de vocês a história do apóstolo Pedro. Quem foi este homem que nasceu em Betsaida, filho de João, irmão de André, casado, empresário de pesca, agora residente em Cafarnaum, quartel-general do ministério de Jesus Cristo? Quem é este homem que foi levado a Cristo pelo seu irmão André e tornou-se um discípulo, mais tarde um apóstolo, e o grande líder deles, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração? Quem foi este homem? Este homem é o símbolo da humanidade, é o símbolo da fragilidade humana, da inconstância humana, capaz de fazer viagens rápidas para as alturas excelsas, e na mesma velocidade despencar das alturas, de avançar com determinação resoluta e dar marcha ré com o mesmo ímpeto. Quem é este homem? Este homem incapaz da fé mais robusta, a ponto de andar sobre as águas, para em seguida render-se à incredulidade e ser envelopado pela fúria das águas. Este homem incapaz de fazer a profissão de fé mais cristalina e robusta em Jesus Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para depois ser instrumentalizado por Satanás e tentar desviar Jesus da cruz. Quem é este homem? Capaz da coragem mais audaciosa: por ti darei minha vida, para em seguida negá-lo covardemente. Quem é este homem? Este homem está entre nós nesta noite. Na verdade, este homem não está apenas entre nós. Pedro mora debaixo da nossa pele. O sangue de Pedro corre em nossas veias. O coração de Pedro bate em nosso peito. Nós temos o DNA de Pedro. Nós somos Pedro. O que Jesus fez na vida dele, Ele pode fazer na sua, na minha, na nossa vida, ainda hoje, nesta noite, porque a obra de Deus está em movimento. Um dos primeiros acontecimentos na vida de Pedro em relação a Jesus dá-se lá em Lucas 5. Diz a Bíblia que Jesus estava ensinando às margens do mar da Galileia. Todos vocês sabem que esse mar é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento, por 14 de largura, encurralado pelas montanhas de Golã do lado oriental, as montanhas da Galileia do lado ocidental, a mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Jesus estava às margens deste lago ensinando a multidão, quando os pescadores já retornavam do seu trabalho infrutífero naquela noite, já lavavam as suas redes, e Jesus olha e vê 2 barcos ancorados. Um deles era o de Pedro, e Jesus propositadamente entrou no barco de Pedro e disse para ele: afasta o barco, Pedro. E Jesus entra nesse barco, transforma esse barco num púlpito, a água no veículo da sua voz, e dali ele ensina aquela grande multidão. Depois Jesus se dirige a Pedro assim: Pedro, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar.
Embora o texto é curto, penso que deve ter tido um diálogo mais ou menos assim: ô Senhor, desse negócio aqui entendo eu sou um pescador profissional, eu conheço cada palmo desse lago, aqui é o meu território, o Senhor sabe que é de noite que se pesca, nós já pescamos a noite inteira, não pegamos nada, o mar não está para peixe hoje. Mas de repente acende-lhe um lampejo de fé na alma, e ele responde: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Quando ele lança as redes, um cardume começa a pular, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir, ambos quase vão a pique, e quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, ele vai na direção de Jesus, se prostra aos pés de Jesus, diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador, eu não mereço estar na tua presença. E Jesus Cristo olhou para ele e diz: não temas, a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. Naquele momento Pedro foi pescado pela rede da graça de Deus e se transforma num seguidor de Jesus, mais tarde num apóstolo de Jesus. Ele caminha com Jesus, ele escuta Jesus, ele vê os milagres de Jesus, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os cativos são libertos, os mortos ressuscitam, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Diz a Bíblia que Jesus está agora lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, lá onde nasce o rio Jordão. E Jesus faz uma enquete com os seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que é que o povo comenta a meu respeito? E eles responderam: Senhor, uns acham que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito, o povo está rendido à mais completa confusão. Ainda assim, hoje acontece. Aí Jesus se volta para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era falante, e Pedro, que era de um temperamento esquentado, e Pedro, que era um líder, e Pedro, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem inteligente, você tem um aguçado discernimento. Mas não foi o que Jesus Cristo disse para ele. Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro assim: ô Pedro, não pensa você que você sabe que eu sou, porque você é melhor que os outros, porque você é mais inteligente que os outros, porque você é mais espiritual que os outros, porque você tem mais discernimento que os outros. Ô Pedro, você só sabe quem eu sou, porque o Pai me revelou para você, porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. E Jesus diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes do cristianismo, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A grande pergunta é: que pedra é essa sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Há uma frase em latim que diz: ubi Petros ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A terceira interpretação, penso eu, subscrita por todos nós, se não pelo menos pela maioria de nós, é que o próprio
Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Na língua grega, há uma espécie de trocadilho que não aparece aqui no texto em português. A palavra Pedro é Petros, e Petros é literalmente fragmento de pedra. A palavra pedra é Petra, e Petra é rocha, inabalável. Metáfora essa usada apenas para Deus na Bíblia. Então o que Jesus Cristo está dizendo para ele é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta Petra, sobre esta rocha inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. Mas também o pronome nos ajuda a entender. Qualquer pessoa que tem uma noção mínima da língua portuguesa, ou do inglês, ou do grego, sabe a diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia na mão, eu digo esta Bíblia. Se eu ponho a minha Bíblia na mesa e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito assim: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Ele disse: eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus ensina 4 verdades aqui. Primeiro, ele é o fundamento sobre o qual a igreja está edificada. O apóstolo Paulo diz: ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Qualquer pessoa que queira ocupar esta posição está usurpando o lugar único e indisputável do Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, ele é o dono da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, e ele a comprou com o seu próprio sangue. Terceiro, ele é o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. Não é você quem edifica a igreja, não sou eu quem edifica a igreja, não somos nós quem edificamos a igreja. Quem edifica a igreja é o próprio Jesus, nós cooperamos com ele. O apóstolo Paulo entendeu isso quando diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Mas em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem pobreza, não tem martírio, não tem fogueira, não tem fornalha, não tem morte, não tem perseguição, não tem oposição, não tem inferno, não tem demônio, não tem nada nem neste mundo, nem no vindouro, que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque Jesus Cristo, o seu cabeça, o seu dono, o seu edificador, é também o seu protetor. Louvado seja o Senhor. Quando Jesus deixa claro para os seus discípulos quem ele é, diz Mateus 16 que ele passa para uma nova fase do seu ensino. Agora ele começa a mostrar para os seus discípulos que era necessário que ele subisse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, e fosse morto para ressuscitar ao terceiro dia. Quando Jesus fala sobre isso, o mesmo Pedro que havia declarado ser ele o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus da parte e diz: Jesus, vem cá, vem cá, vem cá. E diz a Bíblia que Pedro passa a repreender a Jesus: tem compaixão de ti mesmo, isso de modo algum pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos, larga a mão desses pensamentos de morte, larga a mão desses pensamentos doentios, tem compaixão de ti.
Diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz: arreda Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Notem comigo, se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre areia movediça, mas bendito seja Deus, ela está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Primeiro, Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Quarto, Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? Aquele mesmo que fora derrotado por Jesus lá no deserto, está de volta, com outros estratagemas, com outros métodos, tentando induzir Pedro a ser um instrumento em suas mãos para afastar Jesus do caminho da cruz. Se nós não discernirmos isso, nós vamos dizer: arreda Pedro. Aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é Satanás. Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo, porque a despeito dos nossos fracassos, a despeito das nossas quedas, Jesus não desiste de nós. Ele continua investindo na nossa vida. Diz a Bíblia que 6 dias depois, Jesus sobe um alto monte com o propósito de orar e leva consigo Pedro, Tiago e João. A tradição diz que é o Monte Tabor, outros pensam que é o Hermon. Para nós não importa, porque nós não fazemos peregrinação em lugares sagrados. O que importa para nós é que Jesus subiu um monte para orar e orou. E os discípulos que subiram com ele dormiram, porque o que empolga Jesus dá cansaço neles. E diz a Bíblia que Jesus, ao orar, no topo daquela montanha, o seu rosto se transfigurou, brilhou como o sol no seu fulgor, as suas vestes como a luz, e no topo daquela montanha 4 milagres estupendos aconteceram. Primeiro milagre, a transfiguração de Jesus. Segundo milagre, Moisés e Elias apareceram em glória conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre, de dentro da nuvem uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quando Pedro escutou isso, diz a Bíblia que ele disse assim para Jesus: mestre, bom estarmos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Ele pensou que ele estava no controle da situação, mas a Bíblia diz que ele nem sabia o que estava falando. E por que ele não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma bobagem. Ele estava vendo milagres, pisando num terreno sobrenatural, mas ele estava desprovido de discernimento espiritual. Que discernimento? A centralidade da pessoa de Jesus. Nesse momento Pedro compara e equipara Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, Ele é singular, Ele é incomparável. Mas em segundo lugar, Pedro está vendo milagres, mas não discerne a centralidade da missão de Jesus. Eu pergunto para vocês, qual foi a pauta da reunião de Moisés e Elias com Jesus? Sobre o que conversaram? Lucas 9, 31, diz que eles conversaram sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida no grego é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, êxodo. Em outras palavras, Moisés e Elias trataram com Jesus sobre a cruz.
porque foi lá na cruz que Jesus Cristo quebrou os nossos grilhões. Assim como o êxodo foi a libertação de Israel da escravidão, do cativeiro, foi lá na cruz que Jesus quebrou as nossas correntes, foi lá na cruz que Jesus abriu a porta do nosso cativeiro, foi lá na cruz que Jesus nos declarou verdadeiramente livres. Diz a Bíblia que quando Jesus desce desse monte, ele cura um menino endemoniado, devolve-o ao seu pai, e diz Lucas 9:43, que diante desse estupendo milagre, todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio dele. Todos quem? A multidão e os discípulos. Só que Jesus Cristo vê nessa admiração uma sedução perigosa. Que sedução? A mesma sedução de João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes, o povo quis fazer de Jesus um rei político, um Messias, apenas para resolver os seus problemas do aqui e do agora. Jesus percebe que essa mesma inclinação está habitando no coração dos seus discípulos também, e quando ele percebe que os discípulos estão envolvidos nessa motivação de fazê-lo apenas um operador de milagres, de fazê-lo apenas um Messias político, apenas um Messias que vem resolver os problemas do aqui e do agora, os problemas terrenos e temporais, diz Lucas 9:44, que Jesus diz para eles assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem em vocês que eu vou alterar meu cronograma, não pensem em vocês que eu vou ficar entre vocês apenas para libertar os seus endemoniados, para curar os seus enfermos, para alimentar os seus famintos. Não pensem em vocês que eu vim do céu para fazer apenas isso. Eu vim do céu para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que eu vou adquirir para vocês eterna redenção. Mas Lucas 9:45 diz que os discípulos não entenderam isto, vendo milagres, mas não sabendo quem é Jesus, nem o que ele veio fazer. A partir de Lucas 9:51, diz Lucas que Jesus então começa a caminhar para Jerusalém. Todos podiam ver isso no semblante dele, até que ele chega em Jerusalém. É a festa da Páscoa. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. A cidade quintuplicava a sua população, e Jesus está entrando, montado num jumentinho, pela porta da montanha, do Monte das Oliveiras, e as multidões vão à sua frente cantando, celebrando, com palmas, com ramos, dizendo: Hosanas, Hosana, bendito que venha em nome do Senhor. E ele vai descendo o Monte das Oliveiras, vai atravessando o Vale do Cedron, vai começando a subir as encostas do Monte Moriá. Lá está a entrada da cidade, lá está o templo majestoso, magnífico. E diz Lucas que quando Jesus começa a entrar, ele começa a chorar. O termo grego é chorar convulsivamente. O povo canta, Jesus chora. Chora porque viu que Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Chora porque aquela cidade matou os profetas de Deus e os que foram enviados. Chora porque Jesus sabe que ele mesmo será morto por aquela cidade. Chora porque vê profeticamente os romanos entrando naquela cidade no ano 70 para arrasar a cidade, para destruir a cidade, para queimar o templo da cidade e para dispersar os judeus para a mais longa diáspora, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Jesus entra. Mais tarde ele diz para Pedro e para João: vocês vão preparar para mim um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Preparar o cenáculo. Estava tudo pronto, a mesa posta, cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento. Estavam todos ao redor da mesa. O clima era de tensão. Jesus já estava mergulhado na sombra da cruz. Mas sabe qual foi o papo que rolou entre eles? Quem de nós é o maior? Quem de nós tem mais projeção?
Quem de nós vai ocupar uma posição mais exaltada no reino? Quem de nós tem primazia? Jesus está pensando em se sacrificar, eles estão pensando em se promover. Quando Jesus nota o sentimento deles, Jesus se levanta da mesa e os choca, não com palavras, mas com atitudes. Pega uma toalha, se cinge, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, até que chega em Pedro. Acho que Pedro arregalou os olhos e perguntou para Jesus: tu me lavarás os pés a mim? Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, o que eu faço agora, tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedro diz: não, tu nunca vais lavar os meus pés, nunca me lavarás os pés, eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto, te tornares um escravo, não, os meus pés tu não vais lavar. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, que era 8,80, disse: então senhor, já que é assim, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor pode até me dar um banho completo. Aí Jesus: não, Pedro, agora você que não está entendendo, todos vocês já estão limpos, exceto um, Judas Iscariotes, só precisa lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Ô Pedro, exceto Judas, todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e esse fato acontece uma única vez na vida, e nunca mais precisa se repetir. Mas quem já passou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, precisa continuamente ser lavado pelo lavar progressivo da santificação. Ali Jesus falou para eles do céu, da casa do Pai, da segunda vinda, do derramamento do Espírito, da sua paz. Ali Jesus instituiu a ceia, ali Jesus orou por eles, ali Jesus cantou um hino, dali Jesus desceu para o Monte das Oliveiras, para o jardim do Getsêmani. Quando Jesus está descendo, ele se dirige aos seus discípulos assim: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus encosta em Pedro e diz: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Pedro deu uma raspada na garganta e disse: ah, Senhor, eu sei o que está acontecendo, eu sei, o clima está pesado, eu sei que é uma conspiração nos bastidores para te prender à traição e te matar. Eu sei que quando a coisa pegar, os meus colegas aqui não vão aguentar. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: eu sou um cara batuta, a corda não rói do meu lado. Deixa eu dizer uma coisa bem clara para o senhor: é que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a própria morte. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, pois em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Acho que o Pedrão calou, silencioso, atravessou o vale do Cedron, mergulhou nas fraldas do Monte das Oliveiras. Lá tinha uma prensa de azeite, Getsêmani, onde Jesus costumava orar. E Jesus entra nesse jardim com seus discípulos. Ele deixa 8 para trás, porque Judas não está mais entre eles. Pega Pedro, Tiago e João, diz: vocês vêm comigo. Quando Jesus ficou só com os 3, Jesus abriu o coração para eles e disse assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. Jesus começou a sentir pavor, a alma dele começou a contorcer de dor, e diz a Bíblia que Jesus deixa os 3, avança sozinho para o interior do jardim. Ele que é o Rei da glória, o Criador do universo,
o Senhor dos senhores, o Deus eterno e bendito, prostra com o rosto no chão. E diz Hebreus 5,7, que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. A grande pergunta é: que cálice era esse, que trouxe tanto pavor a Jesus? Será que era a certeza que seus discípulos o abandonariam naquela noite? Será que era a convicção de que ele teria cuspido e esbordoado no sinédrio judaico naquela noite? Será que era a certeza de que Pedro covardemente o negaria naquela noite? Será que era a convicção de que ele seria levado ao pretório romano e o governador Pôncio Pilatos, mesmo contra a sua consciência, o condenaria à morte, morte de cruz? Será que era a certeza de que ele caminharia pelas ruas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era a certeza que ele seria esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus, 6 horas de sede, de cãibras e de dores terríveis? E a resposta é 1000 vezes não. Que cálice era esse? Esse cálice era a santa ira de Deus contra o seu pecado, contra o meu pecado, contra o nosso pecado. Esse cálice era a consciência de que, sendo ele o amado do Pai, gritaria da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus precisa virar o rosto dele, sem ampará-lo. O sol escondeu o rosto dele. Naquele momento, ele bebe gota a gota, até o final, o cálice da ira de Deus, da santa justiça de Deus. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós, que ele foi feito maldição por nós, que não havia beleza nele, que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele se volta para os seus discípulos, eles estão dormindo, e Jesus não acorda os 3, não, só acorda Pedro. Diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diz a Bíblia que pela segunda vez Jesus se volta e prostra com o rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras. Diz a Escritura em Lucas que vem um anjo do céu e o consola. Ele vai para os seus discípulos, eles ainda estão dormindo. Aí diz a Escritura que ele volta a terceira vez. Agora a luta é mais renhida, agora a batalha é mais intensa, agora a dor é mais aguda, agora o sofrimento é mais atroz, agora a angústia é mais pavorosa, agora ele molha o chão não apenas com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. E eu chamo a atenção dos irmãos nesta noite para esse ponto, para esse quesito. A angústia de Jesus acontece aqui no Getsêmani, é aqui que ele trava a batalha, é aqui que o inferno reúne toda a sua corja e joga em cima de Jesus o bafo de Satanás. É aqui que ele trava a mais titânica batalha da humanidade, uma batalha de sangrento suor para salvar-nos e dar-nos a vida eterna. Se você notar, quando Jesus se levanta dos seus joelhos, nesse terceiro período de oração, não tem mais angústia nele, não tem mais angústia. A turma chega armada até os dentes para prendê-lo, é ele quem se apresenta e pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir daqui ele é levado ao pretório, ao sinédrio judaico, ele é cuspido, ele é esbordoado, está firme como uma rocha.
A partir daqui, ele é levado ao pretório romano, ele é surrado, ele é espancado, ele é vilipendiado, e ele caminha para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. A partir daqui, ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram, e ele pergunta: por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos. A partir daqui, ele é pregado naquele lenho maldito, aquele palco de horror terrível, e ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa redenção. Quando ele se levanta do terceiro período de oração, volta-se para os seus discípulos, eles ainda estão dormindo. Aí Jesus dá uma balançada neles e diz: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Aí o Pedro acordou atabalhoadamente, viu a multidão chegando, sacou sua espada, tosou a orelha de Malco. Jesus: guarda essa espada, Pedro, se eu precisar de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Naquela noite Jesus foi preso, não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque fraquejou ao estratagema do Sinédrio. Lucas diz que ele foi preso porque chegou a hora das trevas. Naquela noite os discípulos todos se dispersaram, covardemente, inclusive Pedro. Foi seguir Jesus de longe, não tem coragem de se apresentar. Acompanhado de João, que era aparentado do sumo sacerdote, consegue se introduzir lá dentro do pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo interrogado, cuspido e esbordoado. Tem uma fogueira lá, porque a noite está fria, e Pedro fica bem pertinho da fogueira para se aquecer. Quando passa uma criada e olha bem para ele e disse: tu também estavas com ele. Diz Mateus 26:70, que ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. Aí ele saiu do pátio, foi para o alpendre. Daqui a pouquinho passa uma criada, olha e diz para as pessoas assim: aquele lá é discípulo dele, estava com ele. E diz Mateus 26:72 que Pedro agora não apenas nega diante de todos, não, agora ele jura: eu juro que eu não conheço esse homem, eu juro que eu não sei o que você está falando. Daqui a pouquinho, alguns homens, talvez aqueles que estiveram lá no Getsêmani para prender Jesus, olham bem para Pedro, que não parava de falar, e dizem: esse sotaque seu de Galileu, esse sotaque nortista seu, é inconfundível, você é discípulo dele mesmo. E diz Mateus 26:74 que agora ele não apenas nega, ele não apenas jura, ele agora pragueja, ele agora blasfêmia, agora ele fala impropérios, ele fala palavrão, ele diz: eu não sei o que dizes, eu não conheço esse homem. Nessa hora o galo cantou para acordar-lhe a consciência. Jesus cravou nele o seu olhar, e Pedro caiu em si, desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente, talvez chutando as pedras no meio daqueles olivais naquela noite tenebrosa. Naquela noite Jesus foi cuspido, esbordoado, e Pedro não estava lá. Sexta-feira de madrugada, o Sinédrio se reúne às pressas para tentar dar legalidade à reunião ilegal da noite anterior, para costurar duas pesadas acusações contra Jesus: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. E Pedro não estava lá. Bem de manhã, na sexta-feira, levaram Jesus ao governador Pôncio Pilatos, e Pedro não estava lá. Pilatos manda Jesus para Herodes, Pedro não estava lá. Herodes devolve Jesus a Pilatos, Pedro não estava lá. Jesus é castigado, Jesus é surrado, Jesus é vilipendiado, e Pedro não estava lá.
O governador sentencia Jesus à morte de cruz, e foi preciso que um outro Simão ajudasse Jesus a carregar a cruz, porque Pedro não estava lá. Às 9 horas da manhã, na sexta-feira, Jesus é pregado naquele lenho maldito, e Pedro não estava lá. 6 horas de dor, de sede, de cãibras, e Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus entrega o Espírito ao Pai e morre, e Pedro não estava lá, nem sequer para lhe oferecer um sepultamento digno. 2 membros do Sinédrio precisaram fazê-lo. Jesus é sepultado e Pedro não estava lá. Passa o silêncio do sábado, o silêncio da morte, e Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, bem cedo, as mulheres, não Pedro, vão ao sepulcro para levar ungüentos, para embalsamar o corpo de Jesus. Quando chega uma surpresa, a pedra foi rolada, o túmulo está aberto, elas entram dentro do túmulo, o túmulo está vazio, elas saem do túmulo, um anjo assentado em cima da pedra, pergunta para elas: mas o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Como assim? Pedro não era discípulo? Por que Jesus menciona o nome dele especificamente? Porque a essas alturas Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, coisa nenhuma, é apenas pó, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite que, a despeito dos seus fracassos, das suas quedas, dos seus deslizes, Jesus não abre mão de você, Jesus não desiste de você, Jesus não abre mão da sua vida. E eu fico imaginando como é que foi aquela caminhada de Pedro de Jerusalém a Galileia, mais de 100 quilômetros a pé. Eu acho que cada passada de Pedro era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Eu acho que foi todo o trecho pensando assim: quando Jesus encontrar comigo, ele vai me arrebentar todinho, ele vai me quebrar pelo meio, ele vai dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, que eu sou um medroso, que eu sou um desertor, que eu sou um fracassado. E eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. Nota de rodapé, preste atenção nisso. Nós devíamos orar mais pelos líderes. Sabem por quê? Não tem líder neutro. Líder é uma bênção ou é uma maldição? Liderança é influência. Porque Pedro era um líder. Ele disse para os seus colegas assim: eu vou pescar. Os outros disseram: pois também nós vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Estou cansado? Estressado? Precisamos fazer uma higiene mental? Preciso ganhar um dinheirinho extra? Não, absolutamente não. Quando Pedro disse eu vou pescar, está dizendo o seguinte: acabou para mim, fim de linha para mim, estou abandonando meu ministério, estou retrocedendo, estou dando marcha ré, não tem mais sonho, não tem mais projeto de ser discípulo, de ser apóstolo. Acabou meu sonho, acabou meu projeto. Eu vou voltar para as redes, eu vou voltar para o passado, eu vou voltar para a minha vida anterior. Acabou meu projeto de vida, não tem mais futuro, eu só tenho passado daqui para frente. Naquela noite, eles nada apanharam, nem um lambari, que quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Estão voltando de madrugada, o dia está quase amanhecendo, redes vazias, coração frustrado, nem um peixe sequer. Eles estão a 100 metros da praia. De repente eles olham lá do barco, vem alguém andando, cá na praia, eles não sabem quem é.
E esse personagem se dirige a eles lá no barco assim: covardes. Foi isso? Não. Filhos. Para um bando de covardes, de medrosos, de desertores. Filhos, é a graça. Nesta única palavra tem mais de uma tonelada de graça, a despeito das nossas quedas, dos nossos deslizes, dos nossos fracassos. Ele olha para você e para mim e diz: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? É claro que ele não precisava de ser informado, é claro que ele sabia o que estava acontecendo. Ele não faz essa pergunta para buscar uma informação para ele faz essa pergunta para acordar a consciência daqueles homens. Responderam: não. Ele diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos e adoramos nesta noite, conhece as profundezas do mar e domina sobre os peixes do mar. Quando eles lançam a rede à direita do barco, 153 grandes peixes começam a pular nas redes. A rede não se rompe porque talvez era emprestada e Jesus não queria que eles tivessem prejuízo. João, que tinha uma percepção mais aguçada, chegou bem pertinho de Pedro e disse: Pedro, é o Senhor. Pedro, ele está aqui, Pedro, ele chegou, Pedro. E mais uma vez Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada 100 metros, ele está com o coração acelerado. Ele diz: e agora ele vai me quebrar, ele vai me humilhar, ele vai botar o dedo no meu nariz, vai dizer que eu sou um fracasso. E ele chega na praia e toma um susto. Ele vê um braseiro com pão e com peixe. Por que aquele braseiro está ali? Só há 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Aquele braseiro foi plantado ali por Jesus com um propósito. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: ô Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui, Pedro, para ensinar a você uma grande verdade, que na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai me confessar. Na mesma geografia que você foi um fracasso, eu quero que você se levante e seja restaurado, Pedro, porque Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus os aqueceu e os alimentou, diz a Bíblia que Jesus se dirige a Pedro nesses termos: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ué, Jesus, eu não estou te entendendo. Não basta te amar igual aos outros? Tem que amar mais do que os outros? Por que Jesus fez essa pergunta para ele? Porque lá atrás Pedro havia dito assim para Jesus: Senhor, em que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro tinha dito para Jesus lá atrás? Jesus, eu te amo mais do que os outros, eu sou mais crente do que os outros, eu sou mais espiritual do que os outros, eu sou mais fiel do que os outros, eu sou mais comprometido do que os outros. O que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda tem o mesmo padrão elevado a seu respeito? Você ainda acha que de fato você é melhor do que os outros? Você ainda acha que você é mais fiel do que os outros? Você ainda mantém a mesma ideia a seu respeito, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, não, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ficou triste. Terceira vez, Jesus: ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus Cristo perguntou 3 vezes para ele?
Claro, porque 3 vezes Pedro havia negado. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: ô Pedro, eu estou lhe perguntando 3 vezes, para você entender, Pedro, que para cada queda que você teve, tem uma graça suficiente para levantar você. Você pecou a primeira vez, Pedro? Pois a graça é suficiente para levantar você, Pedro. Você me negou a segunda vez, Pedro? Pois a graça é suficiente para restaurar você, Pedro. Você me negou a terceira vez, Pedro? Pois a graça é maior do que o seu pecado, Pedro, e pode restaurar você agora, Pedro. Irmãos amados, esse texto na língua grega tem uma riqueza que não transpira para a língua portuguesa. Eu explico. Vocês sabem que há várias palavras para amor no grego. 2 delas estão sendo usadas nesse texto. 2 verbos, o verbo agapau e o verbo filéu. O verbo agapau, da palavra ágape, é amor sacrificial, é o amor que dá a vida pelo outro, que morre pelo outro, que se sacrifica pelo outro. O verbo filéu, de onde vem a palavra filia, por exemplo, filosofia, amor à sabedoria, é amor de amizade, amor de gostar. Quando Jesus pergunta a Pedro a primeira vez, tu me amas? Ele usa o verbo agapau e pergunta assim: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Pedro não responde essa pergunta. O que ele responde para Jesus é o seguinte: ah, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer por ti, eu não estou pronto para dar minha vida por ti, eu apenas gosto de ti. E respondeu: Filose, eu gosto de ti com amor filéu, eu só gosto de ti, Filose. Aí Jesus pergunta a segunda vez, com o mesmo verbo agapau, do mesmo jeito: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro responde do mesmo jeito: ah, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a dar minha vida por ti, eu não estou pronto para morrer por ti, eu gosto de ti, Filose. Por que Pedro se entristeceu da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou o mesmo verbo na terceira pergunta que Pedro usara nas 2 respostas anteriores, o verbo filéu. Então Jesus pergunta para Pedro assim: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? E Pedro respondeu do mesmo jeito das 2 anteriores: Filose, Filose, eu gosto do Senhor. Então, apacenta os meus cordeiros. Lição aprendida aqui: quando Pedro, confiando em si, disse para Jesus que estava pronto a dar sua vida por ele, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que ele não tinha poder nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Notem vocês que Jesus não está apenas restaurando a vida de Pedro, Jesus está restaurando também o ministério de Pedro. E eu me dirijo aos pastores colegas aqui presentes. Pensem comigo, colegas, se nós estivéssemos numa reunião de liderança para restaurar o pastorado de Pedro, o que é que nós faríamos? Talvez dissesse ao senhor: Pedro, 1 ano de banco, meu filho, 1 ano, você vai aprender. Ou dissesse ao Pedro: vão te dar 10 livros de teologia para você ler, fazer um resumo e nos entregar uma resenha. Ou talvez dissesse ao Pedro: nós vamos enviar você para um psicólogo cristão, você está com as emoções muito bagunçadas, muito vulneráveis, para você fazer um tratamento psicológico, para você melhorar o seu performance emocional. Jesus não fez nada disso. Tu me amas? Tu me amas? Se você ama Jesus, o pastor das ovelhas, você está habilitado a apacentar e a pastorear as ovelhas de Jesus.
Quem sabe eu estou me dirigindo a alguém que já foi gente de linha de frente, de proa, que está hoje esquentando o banco de igreja, desistindo, achando que não dá mais, querendo voltar atrás. Eu quero dizer para você que nesta noite Jesus está aqui não só para restaurar a sua vida, mas para restaurar também o seu ministério e colocar na sua mão de volta o cajado de pastor. A partir desse momento, irmãos, Pedro é um outro homem. A partir daqui, Pedro é um homem de oração. A partir daqui, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. A partir daqui, Pedro prega e os corações se derretem. A partir daqui, Pedro impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. A partir daqui, Pedro é preso, mas não teme a morte, ele não teme a ameaça, ele é um gigante de Deus. E é nesse contexto que Jesus diz para ele o verso 18, olha comigo por favor. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. O que Jesus quis dizer com isso? Ele explica no verso seguinte, olha aí. Disse isto, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Chega o dia 17 de julho do ano 64, Nero põe fogo em Roma, Nero põe a culpa do incêndio em Roma nos crentes, uma barbárie, faltou cruz, faltou madeira para fazer cruz em Roma, para crucificar os crentes eram amarrados em poste, queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. 2 líderes do cristianismo foram presos, Paulo e Pedro. Paulo era um cidadão romano, se fosse hoje, tinha direito a cela especial. Pedro era um cidadão comum. Paulo foi morto, sentenciado à morte, como um bandido. Ele escreve isso em 2 Timóteo 2,9. Mas como era cidadão romano, ele foi degolado, a espada tosou a cabeça, não tem mais sofrimento. Pedro era um cidadão comum. E a pena de morte no Império Romano para um cidadão comum era crucificação. Cessa o registro bíblico, a história nos toma pela mão. E dizem os historiadores que quando Pedro foi levado para ser executado e crucificado, ele disse para os seus executores: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Mas sabe o que me impressiona no texto? É que foi depois que Jesus explicou para ele que na velhice ele morreria crucificado, ele seria cingido, é que Jesus disse para ele: segue-me, segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para os aplausos do mundo, não é segue-me para as glórias desse século, segue-me para a cruz, segue-me para a morte, segue-me para o sacrifício, segue-me para o martírio, porque o que importa para um crente não é como ele morre, mas é como ele ressuscita. Mas a grande pergunta, e eu termino aqui: o que é que Pedro sentiu no corredor da morte? Você e eu assistimos há alguns anos países que aplicam pena capital, inclusive um brasileiro no corredor da morte e que foi morto. A angústia, o pavor, o desespero da família, da pessoa que numa contagem regressiva vê chegar a hora da sua execução. E Pedro, o que ele sentiu? Pois Pedro vai contar para nós o que ele sentiu antes de morrer. Vamos conferir isso? Abra sua Bíblia aí, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Notem comigo versículos 14 e 15. Se você notar, a mesma reação que Paulo teve antes de morrer, Pedro teve também.
Paulo tinha certeza da sua morte, ele diz: já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Olha o que Pedro escreve, versículo 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, ou seja, João 21, 18 e 19. A morte dele, de Pedro, crucificado, foi profetizada por Jesus, revelada por Jesus. Mas olha o verso 15: mas de minha parte, estou pensando em me aposentar. Esse que está escrito aí? Não. Mas de minha parte, estou pensando em fazer um levante contra Nero, para dizer que eu sou inocente, Nero, que eu incendiário de Roma. Foi isso que está escrito aí? Também não. Mas de minha parte, estou pensando em fazer uma grande campanha na igreja, para provar que eu não tenho culpa. É isso que está escrito aí? Também não. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois do meu êxodo, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai acabar com o meu ministério. Roma vai me matar, mas Roma não vai matar a palavra que eu prego. A palavra de Deus não pode ser assassinada. O pregador tomba, a palavra continua. O que é importante não é o obreiro, o que é importante é a obra. O que é importante não é o pregador, o que é importante é a pregação. O que é importante não é o evangelista, o que é importante é o evangelho. O evangelista passa, o evangelista morre, o evangelho continua. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus não pode ser silenciada, a palavra de Deus prevalecerá. Os obreiros tombam, a palavra de Deus avança. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Reforma e movimento, irmãos, é exatamente isso. A obra de Deus não ficou estancada no Pentecoste, a obra de Deus não ficou estancada no dia 31 de outubro de 1517, a obra de Deus continua, a obra de Deus avança, a palavra de Deus é viva e é poderosa, e ela precisa mudar a sua vida hoje, ela precisa mudar a sua família hoje, ela precisa mudar a igreja de Deus hoje, ela precisa impactar a sociedade hoje. Não importa se a igreja vai ser perseguida, não importa se nós vamos enfrentar martírio, a palavra de Deus permanecerá para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude a andar por essas pegadas. Se os nossos pés se resvalarem, o Deus de toda graça nos estende a mão e nos levanta e nos restaura. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos fiéis. A sermos fiéis. Porque se nós vivemos, para o Senhor nós vivemos. Mas se nós morrermos, para o Senhor nós morremos. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor.